Bom dia, pessoal! Na nossa aula de história de hoje, nós vamos continuar falando da Europa feudal, certo? E para a gente poder iniciar o nosso tema de hoje, nós vamos dar uma revisão, né? Relembrar alguns aspectos importantes da aula passada. Vamos lá, na aula passada nós falamos principalmente das mudanças ocorridas no período feudal, que essas mudanças eram decorrentes das invenções, né? Das invenções e das inovações tecnológicas que a Europa aderiu e conquistou e criou durante o período feudal. Né? Dessas invenções, quais são as invenções principais que nós vimos? Nós vimos a invenção do óculos, do vidro, do garfo, uma invenção importantíssima, duas invenções importantíssimas do período da Idade Média, é a invenção do livro e das universidades, certo? Que são duas fontes de conhecimento, né? Nas universidades é onde se produz conhecimento, se desenvolve tecnologias, certo? Então foram duas invenções assim importantíssimas durante o período feudal. Nós vimos também as invenções tecnológicas no ramo da agricultura. Quais foram essas invenções? Nós vimos 4 invenções principais, que foi a invenção da charrua, que era um arado de ferro, que servia para arar a terra, e isso facilitava muito o plantio. Nós vimos a adoção do sistema trienal. O que era esse sistema trienal? Era quando eles pegavam solos, dividiam em 3 partes. A gente até colocou o desenho, né, em forma de círculo, como se o terreno fosse um círculo. E nessas 3 partes, o que ele fazia? Em 2 dessas partes, que o terreno era dividido, eles plantavam em cada uma das partes um grão específico, e uma terceira parte ela ficava como se fosse em repouso, justamente para que o solo pudesse se recuperar. Então, assim, os agricultores eles conseguiam ter sempre um solo fértil, um solo produtivo. E isso foi muito importante para a qualidade da agricultura na Europa. Outra grande invenção tecnológica, né, no ramo da agricultura durante esse período na Europa foi a difusão dos moinhos, tanto os que eram movidos pelo vento como os que eram movidos por água. Por que esses moinhos eram tão importantes? Porque antes a moagem dos grãos eram feitas manualmente pelo homem. A partir do momento que se conseguiu fazer essa moagem através dos moinhos, aumentou consideravelmente a produção, né? Então se conseguia moer muito mais e se moía com qualidade. Então, assim, a difusão dos moinhos é outro aspecto importantíssimo para a expansão da Europa, certo? E o quarto ponto que nós vimos foi com relação ao tratamento dado ao cavalo, né? A forma como se selava o cavalo. Ele era antes amarrado pelo pescoço, que sufocava, deixava o cavalo com uma resistência muito baixa. Aí, a partir desse período, eles passaram a amarrar o cavalo pela cintura, pelo meio, o que facilitou. Por quê? Porque o cavalo conseguia render muito mais, então se produzia muito mais. Com isso, né, foram com essa facilidade na produção do campo, na agricultura, com essas tecnologias, houve uma redução da mão de obra, não se precisava ter mais tantos trabalhadores no campo. Então, o que aconteceu? Os camponeses, eles saíram do campo e foram em busca de emprego, de oportunidades nas cidades, né? Não precisava mais arar a terra porque tinham um arado. Tinham vários aspectos que era o homem que fazia, que passaram a ser realizados pelas máquinas. E outra característica muito importante foi o crescimento populacional da Europa. Foi a partir dessa melhoria na agricultura, dessas tecnologias na agricultura, que a Europa teve uma expansão populacional, porque as pessoas passaram a ter mais acesso aos alimentos. Então não se morria de fome, se vivia com mais qualidade. Então a população cresceu, certo? Entre o século X e o século XV, a população europeia ela mais que dobrou, ela foi de 22 milhões para 55 milhões, certo? Então teve um crescimento populacional considerável a partir dessas tecnologias na agricultura. Outro ponto importante é que esses camponeses que saíam do campo, eles foram para as cidades em busca de empregos, mas eles iam fazer o quê?
Então, eles passaram a exercer ofícios de artesão, principalmente como sapateiros e ferreiros, e também eles eram os mercadores ambulantes. Eles eram comerciantes que vendiam de localidade em localidade os produtos, certo? Foram as duas principais funções que surgiram aí durante esse período. Outro ponto que nós vimos na aula passada foram as rotas comerciais da Europa. Que nessas rotas comerciais, principalmente 3 que nós citamos, elas faziam entre si e por toda a região o comércio de mercadorias, de especiarias, né? Inclusive de artigos de luxo, artigos que eram de um valor mais alto, né? Tinham um custo maior. Quais eram esses artigos de luxo comercializados nas rotas europeias? Eram sedas, né? Era um tecido nobríssimo, perfumes e também porcelanas. Percebe-se que eram coisas para a alta sociedade, para aqueles que tinham um poder aquisitivo elevado. Por isso chama-se artigos de luxo, certo? E aí fica rapidamente uma revisão da nossa aula passada.